Olá, boa noite. O MGTV está no ar. Veja os destaques. A crise no setor siderúrgico é agravada com mais demissões no Centro-Oeste. No Alto Paranaíba, um adolescente morre depois de ser atingido por um raio. Fim da Piracema, mas as fiscalizações em lagos e rios continuam para evitar crimes ambientais. E as mulheres ganham espaço na construção civil, agora no MGTV. A demissão em massa preocupa o Sindicato dos Trabalhadores Siderúrgicos no Centro-Oeste. A partir de hoje, mais de 500 trabalhadores começam a ser dispensados das indústrias em Divinópolis e São Gonçalo do Pará. Terminadas as férias coletivas, os fornos continuam desligados. Serviço só de manutenção e limpeza. Ficar desempregado aqui vai para onde? Não tem outro lugar para ir. Vai arrumar outro emprego. Com a queda nas exportações, o ferro gusa enferruja nos pátios. Nessa siderúrgica que produzia 12 mil toneladas por mês, a produção parou em dezembro e ainda tem 6 mil toneladas no estoque. 40 dos 220 funcionários foram demitidos. O empresário não sabe por quanto tempo vai conseguir evitar outras demissões. A crise ela é de uma profundidade tão grande que nós não temos liquidez, quer dizer, nós não temos mercado, principalmente a parte externa. Os fornos só voltam a funcionar, de acordo com o sindicato patronal, se os representantes dos metalúrgicos concordarem com a suspensão temporária de alguns contratos de trabalho. A negociação durou 40 dias. Como não houve acordo, o Sindicusa confirmou a demissão de 500 empregados e outros 1.000 trabalhadores podem perder o emprego ainda no mês de março. Certamente novas demissões, outras demissões, além dessas que já estão previstas, poderão ocorrer caso não haja um retorno da produção nas empresas. Nas portas das siderúrgicas, os sindicalistas conversam com os trabalhadores. Segundo eles, só é possível concordar com a suspensão se houver estabilidade de emprego. Caso contrário, o sindicato estaria concordando com a utilização indevida dos recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. As empresas, para fazer uma suspensão de contrato de trabalho, ela tem que provar que ela está em condições financeiras ruins. Não é o caso das empresas de Divinópolis, o qual já foi narrado por próprios diretores de empresa e também representantes da CID, que o problema não é fundo de caixa. De acordo com o sindicato patronal, só hoje foram emitidos 250 avisos prévios no setor siderúrgico em Divinópolis. A Justiça em Uberlândia determinou que o preço cobrado pela passagem de ônibus coletivo volte a ser de R$ 1,90. No dia 16 de janeiro, a tarifa passou para R$ 2,20. O Ministério Público questionou o reajuste. A alegação é de que, enquanto não for realizada a licitação para a escolha das empresas que vão prestar o serviço, o preço não pode ser reajustado. A Prefeitura esclareceu no fim da tarde que já recorreu da decisão e que o valor da passagem continua R$ 2,20. Até sair o novo pronunciamento da Justiça. O número de mortes por raios em 2008 foi o maior da década, 75 contra 47 em 2007. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em Minas, este ano foram 3 mortes. Ontem, um adolescente morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Cruzeiro da Fortaleza. Altair Henrique Siqueira Sobrinho tinha 16 anos. Ele estava trabalhando com uma ordenhadeira mecânica quando levou um choque. O raio caiu na rede elétrica da fazenda onde morava. Ele morreu a caminho do hospital. O Anderson, que estava com o adolescente, não se feriu. Eu estava com as mãos nas ferragens, com a mão apoiada na teteira, do jeitinho que eu estava, ele estava. Na hora que eu tirei as mãos das ferragens, que eu tirei a teteira da vaca, foi para eu tirar a mão da ferragem. Aí a descarga caiu, no início eu estava com a mão nas ferragens. A descarga elétrica atingiu este poste, que fica distante cerca de 200 metros da sede da fazenda. E, de acordo com os técnicos da CEMIG, foi tão forte que derreteu um fusível, que tem capacidade para suportar até 7.000 volts de energia. Pela dimensão do estrago ali, é uma coisa incalculável. Não tem como calcular a potência de que foi que atingiu a fazenda lá embaixo. A Defesa Civil de Minas Gerais registrou no ano passado 6 mortes de pessoas atingidas por raios. Altair foi a segunda vítima neste ano. No início do mês, na zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma adolescente de 14 anos também morreu depois de ser atingida por um raio. Segundo este especialista, cuidados simples podem evitar acidentes. Tem que ficar quieto, se possível, em local coberto, e se tiver que movimentar, ele nunca deve correr, deve andar o mais lento possível. Se a pessoa andar mais rápido ou correr,
a distância entre os pés aumentam e aumenta a possibilidade de ter um choque mais grave. O sol e o calor predominam em Minas Gerais neste sábado. Veja a previsão. Há possibilidade de pancada de chuva à tarde e à noite no Triângulo e Sul de Minas. Nas demais regiões, o sol predomina forte. Veja a temperatura máxima para algumas cidades. Tapira, 31 graus, Belo Horizonte, 31, Conceição do Pará, 30, Sacramento, 30, Patrocínio, 29 graus. Termina amanhã o período da Piracema, época em que a reprodução dos peixes e em que a pesca é proibida em todo o país. Depois de 4 meses, a pescaria ainda não será liberada por completo. Nas últimas horas da operação, o patrulhamento foi intensificado em todo o estado. Na região, os policiais deram atenção especial às represas. Além das apreensões, orientação. Gente, eu oriento o senhor que se eu vier pescar aqui novamente, que o senhor faça essa carteirinha de pesca. Porque se eu, com a fiscalização, encontrar o senhor pescando, se eu não tiver de posse dessa carteirinha de pesca, o senhor pode ser multado, ter seu material apreendido e o pescado que o senhor pegou aí, o senhor ainda pode ter o pescado apreendido. Seu Carlos estava sem carteira de pescador. Vou fazer a carteirinha, né? Vou arrumar meus negócios de pesca tudo para não ter problema, né? Pra gente ficar mais tranquilo, né? Durante o período, mais de 1.000 pescadores foram fiscalizados na região de Araxá. Em relação a 2008, houve um crescimento de 400% nas ocorrências. Em Divinópolis, o balanço parcial destaca um aumento de 80% nas apreensões de redes e tarrafas. Em Uberlândia, foram registrados até janeiro 180 autos de infração. O valor total das multas passa de R$50 mil. Mesmo com o fim da Piracema, os pescadores devem ficar atentos. As fiscalizações da Polícia de Meio Ambiente devem continuar, já que algumas restrições são permanentes. A pesca continua proibida a menos de 200 metros de corredeiras e cachoeiras. Também não é permitido pescar sem a licença e em quantidade e tamanho diferentes do estabelecido por lei para cada espécie. O pescador foi encontrado nessas condições, ele vai ser preso em flagrante, vai ser multado administrativamente, ter todo o seu pescado apreendido juntamente com os apetrechos de pesca e será conduzido até a autoridade judicial, onde responderá por inquérito por crime ambiental. De olho nisso, o seu Nivaldo prepara com cuidado as traias, como são chamados os objetos de pesca. Neste sábado, a diversão está garantida. Estou vendo a hora de chegar, acabar essa Piracema, para a gente vir ao lago, para nós trazer as famílias, né, os filhos, para dar uma pescadinha aqui. Estou doido para acabar. Em Uberaba, desde o começo da Operação Piracema, foram registradas 35 infrações e 19 apreensões. Começou esta semana uma etapa do trabalho de duplicação da BR-365 no Pontal do Triângulo. Será recuperado um trecho no perímetro urbano da rodovia. O trabalho de conservação é constante, mas já não resolve. Bastou começar o período chuvoso para a estrada ficar novamente cheia de buracos. Tá muito complicado. Não tá tendo jeito de andar, né? O trecho da BR-365, que passa pelo Pontal do Triângulo, é de 160 quilômetros. A estrada foi construída há mais de 30 anos e a pista já não comporta tantos veículos. A maior parte caminhões e carretas. A região aqui tá tudo complicado desse jeito. Eu fazia de Tubiara a Santa Vitória com 1h30. Agora eu estou fazendo com 2h30, 3 horas. A Polícia Rodoviária estima que o movimento de caminhões na rodovia aumentou mais de 30% só no último ano. Excesso de carga que, além de buracos, provoca rebaixamento em vários pontos da rodovia. Situação que obriga muitos motoristas a andar na contramão. Você costuma perder o controle porque é muito peso para o motorista segurar. Aí o que acontece é muito acidente. Você não consegue segurar, você, às vezes, sem querer, você parte para cima de outro carro. No trecho que passa por Ituiutaba, o drama é a travessia de moradores. É bem perigoso, porque aqui carreta toda hora. Carreta, carro pequeno toda hora, que não dá tempo de atravessar. Por causa do grande aumento no fluxo de veículos, engenheiros de uma construtora que realiza obras dentro do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, iniciaram estudos no perímetro urbano de Ituiutaba para a duplicação da BR-365. Os dados coletados farão parte de um relatório que será entregue ao DENIT na próxima semana em Brasília. Só no trecho que passa pela cidade será necessário construir 2 viadutos, além de outras obras. O setor da construção civil passa longe de crise. As obras estão em ritmo acelerado, mas falta profissional qualificado. E de olho neste mercado está surgindo gente nova nos canteiros de obras. Seu Otailde está desempregado há 6 meses. Já passou por várias cidades do Brasil. Há 10 dias chegou a Uberlândia.
A cidade que eu vejo que tem um emprego, aí é que eu tenho que atuar, que me habitar, eu tenho que ficar, entendeu? De acordo com dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, em Minas Gerais foram fechados mais de 157 mil postos de trabalho em janeiro deste ano e criados cerca de 131 mil novos empregos, 23 mil deles na construção civil. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais, no ano passado houve muitos lançamentos e as construtoras têm que entregar as obras. Por isso, a demanda pode aumentar em 2009. Trabalho existe, falta qualificação. O setor aposta agora na mão de obra feminina. O Senai realiza o primeiro curso de pintura. Na sala de aula, só mulheres. Lúcia quer aproveitar o que aprendeu para ampliar as opções de trabalho. Aquele jogo de cintura, né? Se uma área não está boa, você pula para outra. E já tem empresa contratando este tipo de mão de obra diferenciada. Nesta obra são 5 mulheres. Uma delas é Liliane. Acho melhor do que trabalhar doméstico ou outro serviço. E se depender do engenheiro, as mulheres vão continuar presentes nos canteiros de obras. As mulheres elas são um pouco mais atenciosas, mais caprichosas para essa parte, principalmente a parte de acabamento, né? E isso também quebra um pouco o tabu de que construção civil não é lugar para mulher, e aqui elas estão provando justamente o contrário, que tem muito espaço para as mulheres nesse setor. O MGTV termina aqui, uma boa noite e até amanhã.